Estamos de volta para continuar falando do estudo das soluções e na aula de hoje nós vamos falar da mistura de soluções. Já falamos nas videoaulas anteriores da mistura de soluções entre duas soluções com o mesmo soluto. Já falamos da mistura de soluções com solutos diferentes que não reagem entre si. E na aula de hoje nós vamos falar da mistura de soluções com solutos diferentes que reagem entre si. Mas para isso é muito importante que você primeiramente assista as nossas videoaulas anteriores referentes ao estudo das soluções, para que você possa ter mais facilidade de compreender esse conteúdo, tá bom? Então, clica no card ou na descrição do vídeo para que você possa ter acesso a essas videoaulas anteriores. Então, olha só, vamos analisar o que é que diz a questão. A questão diz, misturou-se 40 ml de uma solução de HCl, 0,8 mol por litro, com 75 ml de uma solução 0,2 mol por litro de NaOH. Quais serão as molaridades da solução final em respeito ao ácido, à base e ao sal formado? Então, olha só o que a questão está dizendo. A questão está dizendo que tem-se uma solução de HCl, que é o ácido clorídrico, e uma solução de NaOH, que é o hidróxido de sódio. Na solução de HCl, tem-se 40 ml de solução e a molaridade dessa solução é de 0,8 mol por litro, ok? Em relação ao hidróxido de sódio, tem-se uma solução de 75 ml e a molaridade dessa solução é de 0,2 mol por litro. O que é que vai ser necessário para a gente encontrar o que a questão está pedindo? A questão está pedindo a molaridade da solução final. Para encontrar essa molaridade da solução final, é preciso trabalhar com a estequiometria, tá bom? Para trabalhar com a estequiometria, a gente precisa primeiramente encontrar o número de mols de cada substância que está participando dessa reação. Então, vamos lá encontrar o número de mols de cada uma dessas substâncias. Para encontrar o número de mol, essa quantidade de mols pode ser encontrada através da fórmula da molaridade. Por quê? A questão forneceu a molaridade, né, dos reagentes, forneceu o volume. Então, a molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume. Ora, se nós temos a molaridade, nós temos o volume, é muito fácil encontrar o número de mols. Como é que vai ficar aqui essa pequena equação matemática? O número de mols vai ficar igual a molaridade vezes volume. Volume passou para o outro lado multiplicando, tá bom? Para encontrar o número de mols, vamos começar pelo HCl. O HCl é uma solução que possui 40 ml e ele possui a molaridade de 0,8 mol por litro. Então, vamos colocar isso aqui na fórmula. Número de mols é igual a 0,8 mol por litro vezes o volume de 40 ml. Mas, no estudo das soluções, para aplicar o volume na fórmula, é necessário primeiro transformar para litro. Então, para transformar para litro, basta dividir para 1000. Vai ficar igual a 0,04 litros, ok? Ou seja, o resultado dessa multiplicação vai ser igual a 0,032. Esse é o número de mols do HCl. Então, aqui no HCl nós já sabemos que nós temos 0,032 mols. Em relação ao hidróxido de sódio, o hidróxido de sódio ele possui o volume de 75 ml e ele é uma solução 0,2 mol por litro. Então, vamos colocar isso aqui na fórmula para encontrar o número de mols. 0,2 mol por litro, 0,2 vezes o volume que é de 75 ml e que transformado para litro fica igual a 0,075. O resultado dessa multiplicação vai ser igual a 0,015, ok? Então, aqui no hidróxido de sódio nós temos 0,015 mols. Isso é o que se tem antes da reação química. Agora vamos analisar o que é que vai reagir, o que é que nós vamos ter durante a reação química. Durante a reação química, você precisa analisar que essa equação ela está balanceada. Os seus coeficientes estequiométricos é 1 para 1 para 1 para 1. Então ela está balanceada. Ora,
Se nós temos 1 mol de NaOH e 1 mol de HCl, isso significa que a mesma quantidade de hidróxido de sódio tem que ser a mesma quantidade de ácido clorídrico que vai reagir um com o outro. Então, se tem-se 0,015 mols de hidróxido de sódio, vai reagir com ele apenas 0,015 mols de ácido clorídrico. O que se tem acima dessa quantidade não vai reagir. O que se tem acima dessa quantidade é o excesso. Então, no caso do ácido clorídrico, tem-se 0,032 mols. Tem mais do que aquilo que é necessário para reagir. Então, essa diferença, esse excesso, não vai reagir, certo? Então, o que é que vai reagir aqui? Vai reagir 0,015 mols de hidróxido de sódio e vai reagir 0,015 mols de ácido clorídrico, mesmo que tenha mais do que isso. Não tem como reagir mais do que isso, porque só tem 0,015 mols de hidróxido de sódio para reagir com ele, ok? E vai formar aqui 0,015 mols de NaCl, uma vez que ele está em proporção estequiométrica também, e 0,015 mols de H2O. Isso é o que se tem durante a reação química. Agora vamos analisar o que é que se tem após a reação química. Após a reação química, você percebe que há um excesso de ácido clorídrico. Esse excesso é uma diferença de 0,017. No hidróxido de sódio, a diferença é zero, né? No caso, não houve excesso de hidróxido de sódio. No caso do NaCl, que é o cloreto de sódio, tem-se 0,015 como resultado, né? Como produto. No caso da água, também 0,015 de produto. Tá? Então, o que se tem após a reação química é 0,015 de produto do NaCl, 0,015 de produto da água, né? E dos reagentes, foi consumido por completo o NaOH e ficou em excesso 0,017 mols de HCl, certo? Com essa quantidade, com esse resultado, nós podemos calcular o que a questão está pedindo. O que é que a questão está pedindo? Ela está pedindo a molaridade da solução final em respeito ao ácido, à base e ao sal formado. Então, na solução final, nós já temos o número de mols. O número de mols da solução final são esses aqui. Vamos calcular qual é a molaridade, que é isso que a questão está pedindo. A questão está pedindo a molaridade. Então, vamos lá. Em relação à base, nós sabemos que essa molaridade é igual a zero, justamente porque toda a base foi consumida pela reação química. Não houve excesso de base, não houve excesso de hidróxido de sódio. Agora, com relação ao ácido, vamos calcular aqui qual é a molaridade da solução final do ácido. Então, molaridade é igual a número de mols dividido pelo volume. Qual é o número de mols? O número de mols é 0,017. Dividido pelo volume. Quanto que é o volume da solução final? O volume é o total, é 40 ml mais 75 ml, que dá um total de 115 ml, o que transformado para litro fica igual a 0,115, ok? Essa divisão aqui vai dar um resultado de 0,14. Essa aqui é a molaridade, 0,14 mol por litro. 0,14 é a molaridade da solução final referente ao ácido, referente ao HCl, ok? Então, já temos aqui a molaridade da solução final em respeito ao ácido.
Em respeito à base, é um resultado de zero, né? Vai dar uma molaridade igual a zero, justamente porque toda a base que se tinha na solução reagiu. Agora, em relação ao sal formado, que no caso o sal formado é o NaCl, é o cloreto de sódio. Então, vamos calcular qual que é a molaridade em relação ao sal formado. Então, molaridade é igual a número de mols dividido pelo volume, ou seja, a molaridade é igual ao número de mols, que é 0,015, foi o que nós encontramos através da reação química, através da estequiometria. Então, vai ser 0,015 dividido pelo volume. Qual que é o volume? O volume é 0,115, certo? É um total de 0,115 litros, que se trata da soma de 40 ml mais 75 ml, juntando, né, somando essa mistura, vai dar 115 ml, e que dividido para 1000 vai ser igual a 0,115. Então, aqui nós temos 0,115, que vai ser igual aqui a 0,1 mol por litro. Então, 0,1 mol por litro é a molaridade referente ao sal formado, certo? Respondemos então a questão. Vamos resolver outra questão para assimilar bem o conteúdo, tá bom? Na outra questão, ela diz: na mistura de 200 ml de solução, 1,5 mol por litro de NaOH, com 300 ml de solução, 0,4 mol por litro de H2SO4, qual será a molaridade da solução final com respeito ao ácido, à base e ao sal formado? Então, olha só, a questão forneceu aqui a equação química, né? E ela já está balanceada. Seus coeficientes é 1, 2, 1, 2. Esse é o balanceamento da equação química, tá? O que a questão está dizendo? Que na mistura de 200 ml de solução de NaOH, que é a base possui 200 ml e ela possui uma molaridade igual a 1,5 mol por litro. O H2SO4 possui um volume de 300 ml e uma molaridade igual a 0,4 mol por litro. Então, mais uma vez, o que é que a gente tem que primeiramente fazer? Encontrar o número de mols de cada substância que está participando da reação. Então, vamos encontrar começando aqui pelo NaOH, que é a base. A substância possui 200 ml de solução e 1,5 mol por litro. A molaridade é 1,5 mol por litro. Então, vamos lá. Número de mols é igual a molaridade vezes volume. Quanto é a molaridade? É 1,5 mol por litro. 1,5 mol por litro. Quanto é o volume? O volume é 200 ml. O que transformado para litro fica igual a 0,2. Então, o resultado dessa multiplicação é igual a 0,30. Esse é o número de mols do NaOH. Agora, vamos encontrar o número de mols da solução de H2SO4. Número de mols é igual a molaridade vezes volume, ou seja, molaridade é igual a 0,4 mol por litro e volume é igual a 300 ml. Então, a molaridade 0,4 e o volume de 300 ml é necessário transformar para litro, fica igual a 0,3. Então, nós temos aqui um resultado de 0,12 mols. E, em relação à base, 0,30 mols, tá? Então, isso é o que nós temos antes da reação química. Nós temos 0,12 de H2SO4 e 0,30 mols de NaOH, certo? Aqui se trata de mol,
aqui se trata de mol. Porém, o que acontece? Qual que é a proporção estequiométrica? A proporção estequiométrica é 1 para 2. 1 mol de H2SO4 para cada 2 mols de NaOH. Levando em consideração essa proporção estequiométrica, para cada 0,12 mols de H2SO4, quantos mols de NaOH vai ser necessário para reagir? Vai ser necessário 0,24. Por quê? Porque se trata do dobro. Então, o dobro de 0,12 mols é igual a 0,24. O que é que se tem aqui? Se tem mais do que o dobro. Então, esse excesso acima de 0,24 se trata de um excesso. Se trata de uma quantidade em mols que não vai reagir, ok? Então, o que é que vai reagir? Vai reagir 0,12 mols de H2SO4 e 0,24 mol de NaOH, mesmo que se tenha mais do que isso. 0,30 é mais do que 0,24, certo? Mas o 0,06 a mais que se tem vai ser excesso, não vai reagir, justamente porque não tem quantidade suficiente de H2SO4 para reagir com ele, tá? Então, tudo isso tem que estar relacionado à sua proporção estequiométrica, uma vez que 1 mol de H2SO4 reage com 2 mol de NaOH, a proporção em mol tem que estar exata também, tá? E essa proporção é do dobro, 0,12 de H2SO4 e 0,24 mols de NaOH, que se trata do dobro, tá bom? O que vai formar? Vai formar 0,12 mols de Na2SO4 e vai formar 0,24 mols de água, uma vez que a água também possui o coeficiente igual a 2. Então, lembra que quando se trata de um coeficiente diferente de zero, tem que se levar em consideração essa proporção estequiométrica. Foi por isso que eu fiz questão de colocar uma questão assim, uma questão em que a proporção estequiométrica tenha essa diferença para você entender o sentido de tudo isso, tá bom? Agora, o que nós temos após a reação química? Após a reação química, restou 0 mol de H2SO4, tudo que se tinha de H2SO4 foi reagido e restou-se 0,06 mol de NaOH. Essa diferença não reagiu. Não reagiu por quê? Porque não havia H2SO4 suficiente para reagir com esse excesso, certo? Uma vez que, pela proporção estequiométrica, apenas 0,24 mols foi consumido, tá bom? E aqui no Na2SO4, restou-se 0,12 mols de Na2SO4, ele é um produto, né? Nós temos a quantidade exata dele, e 0,24 mols de H2O, tá bom? Então, isso aqui, 0 de H2SO4, 0,06 mol de NaOH, 0,12 de Na2SO4 e 0,24 de água, é o que se tem após a reação química. Com isso, a gente já consegue calcular o que a questão está pedindo. O que é que a questão está pedindo? A questão está pedindo a molaridade da solução final. Então, vamos lá encontrar essa molaridade. Molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume. Levando em consideração que o número de mols da base é igual a 0,06, então, nós vamos colocar aqui na fórmula 0,06 dividido pelo volume da solução final. Quanto que é o volume da solução final? 300 ml mais 200 ml. Então, nós temos aqui 300 ml mais 200 ml. O total dessa soma vai ser igual a
0,5 litros, ou seja, 500 ml que transformado para litro vai ficar igual a 0,5. Então, se trata de 0,5 o volume aqui da solução final. O resultado é igual a 0,12 mol por litro. Então, 0,12 mol por litro é a molaridade da solução final referente à base. Agora, referente ao sal formado, nós temos então a molaridade igual a número de mols, que é igual a 0,12, dividido pelo volume final, que é 0,5. Temos aqui então o resultado de 0,24 mol por litro. E em relação ao ácido? Em relação ao ácido, nós temos aqui um resultado de 0 mol por litro, uma vez que todo o ácido que se tinha na reação foi consumido, tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal. Eu aguardo você na nossa próxima aula. Nós vamos fazer um mapa mental de tudo aquilo que nós estudamos em relação ao estudo das soluções.